Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 17. Palavras que Jesus dirige ao Pai diante de seus discípulos, do ponto de vista da unidade e da indivisibilidade de Deus, da natureza e da importância da missão que lhe foi confiada com relação ao nosso planeta e à sua humanidade, do ponto de vista da missão dos discípulos e dos progressos futuros que os aguardam após o cumprimento fiel dessa missão e que aguardam a todos os que lhes caminharem nas pegadas. Já nos versículos 1 a 3, os quais recordamos: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus declara a chegada a hora do sacrifício que tem de cumprir-se para o progresso dos homens, cuja direção ele aceitou desde a origem do mundo, a fim de lhes dar a vida eterna, isto é, a vida dos puros espíritos. Pede a Deus que permita se cumpra esse sacrifício, que é uma das fases da missão terrena de que ele se encarregou para impelir os homens ao arrependimento e ao progresso universal. Dá mais uma vez testemunho da unidade individual do Pai, dizendo: Tu que és o único Deus verdadeiro, e repele assim, de antemão, a divindade que os homens lhe haviam de atribuir e atribuíram. Dá também, mais uma vez, testemunho da sua missão relativamente ao vosso planeta e à humanidade terrena, dizendo que poder lhe foi conferido pelo Pai sobre os homens, para que ele desse a vida eterna aos que o Pai lhe dera, isto é, a todos os espíritos que, como seus fiéis discípulos, forem e vierem a ser de boa vontade na escolha de suas provas, de suas missões e no cumprimento dessas provas, dessas missões quando encarnados. E acrescenta: Ora, a vida eterna consiste em te conhecer a ti, que és o único Deus verdadeiro, e em conhecer a Jesus Cristo que tu enviaste. Ter a vida eterna, que consiste em conhecer ao Pai, é compreender a essência de Deus. É, pela perfeição alcançada, pela pureza perfeita, que só elas permitem que a criatura se aproxime de Deus, estar em comunicação direta com Ele, iniciando-se assim, cada vez mais, no objetivo e nos segredos da vontade divina. É, vivendo a vida eterna dos puros espíritos, progredir eternamente em ciência universal, na atividade incessante das obras e das missões. Mas, para que o espírito tenha dessa forma a vida eterna, que consiste em conhecer ao Pai, necessário também se faz que previamente conheça a Jesus Cristo que o Pai enviou. Quer dizer, necessário é que conheça a essência, a origem, a natureza de Jesus, sua missão referente ao planeta e à humanidade terrenos e os frutos que ela havia e há de produzir por si mesma e pelo cumprimento das promessas e predições que contém.
é necessário ainda que adquira a pureza e a perfeição, sem as quais não poderá aproximar-se de Jesus. Estar, por efeito dessa pureza e dessa perfeição adquiridas, em relação direta com Ele e ser por Ele conduzido à vida dos puros espíritos, porquanto Ele é o único encarregado, no tocante ao vosso planeta, do desenvolvimento e do progresso dos homens e de os levar à perfeição, de lhes dar a vida eterna, que consiste em conhecê-lo e em conhecer ao Pai. Nos versículos 4 e 5, Jesus declara que chegara ao termo a sua missão pública de ensinar aos homens. Ele glorificou a Deus na terra, traçando para a humanidade as sendas do progresso, da purificação e da regeneração que hão de conduzir os homens ao Pai, dizendo: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Alude ao sacrifício do Gólgota que vai consumar-se como coroamento e sanção da sua missão pública entre os homens, e à maneira por que esse sacrifício se consumará. Alude à sua morte que os homens considerariam real, pois que isso constituía condição e meio indispensáveis ao progresso deles, de conformidade com o que o exigiam os tempos e o estado das inteligências, mas que não podia ser e não seria senão aparente, visto que no Gólgota ele era o que já era antes que houvesse mundo, isto é, antes da formação do vosso planeta. Espírito de pureza perfeita e imaculada, sempre espírito, debaixo de um envoltório fluídico de natureza perispirítica em estado de tangibilidade. Não percais de vista as palavras que anteriormente dissera e cuja explicação já recebestes. Deixo a vida para retomar. Ninguém a tira de mim. Sou eu que a deixo por mim mesmo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. É este o mandamento que recebi de meu Pai. Conforme este mesmo Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Os versículos 6 ao 8 demonstram que Jesus comprova que deu a seus discípulos, assim como a todos os homens que se conservaram fiéis, o conhecimento de Deus na medida correspondente às necessidades da época. Comprova que seus discípulos e todos os que se conservaram fiéis, porque haviam sido dóceis aos conselhos de seus guias na escolha de suas provas, de suas missões, e estavam purificados bastante para bem as desempenharem, lhe escutaram a palavra e seguiram a moral que ele pregou e os ensinos que Deus o encarregara de transmitir aos homens. Reconheceram a sua qualidade de emissário do Pai, sua elevação espiritual e sua missão, embora, como já temos dito, sem se darem conta exata dessa missão. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.